No Dia dos Pais, meu filho milionário chegou na minha casa e perguntou se eu estava aproveitando os R$ 10.000 mensais que ele me mandava. Fiquei sem palavras. R$ 10.000? Eu que sobrevivia com a cesta básica da igreja, contando cada moeda para comprar pão. Foi nesse momento que minha nora apareceu na porta com aquele sorriso falso. E tudo começou a fazer sentido. O que eu descobri naquele dia mudou minha vida para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A campainha tocou exatamente às 3 horas da tarde, como sempre acontecia quando Tiago vinha me visitar. 63 anos morando nesta mesma casa no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, me ensinaram a reconhecer os sons que anunciavam visitas importantes. E hoje era Dia dos Pais. Me apressei a abrir a porta, secando as mãos no avental que sempre uso quando cozinho. Havia preparado feijoada, o prato favorito do meu filho desde pequeno. O cheiro enchia toda a casa, misturando-se com o aroma do café fresco que tinha coado há poucos minutos. Pai! Tiago me abraçou com aquele sorriso perfeito que sempre teve, o mesmo que usava quando era criança e tinha feito algo de que se orgulhava. Vestia um terno caro, desses que custam mais do que eu gasto em 6 meses. Seus sapatos de couro italiano brilhavam tanto que eu podia ver meu reflexo neles. Meu filho querido, que alegria ter você aqui. Dei um beijo em sua testa, sentindo o cheiro de sua loção importada, tão diferente do sabonete simples que eu uso. Entra, entra, está tudo pronto para você. Camila entrou atrás dele como sempre fazia. Minha nora usava um vestido branco que certamente custava mais que minha aposentadoria de 6 meses. E suas unhas perfeitamente feitas seguravam um buquê de flores caras enquanto me dava um abraço que pareceu mecânico, sem calor. Feliz Dia dos Pais, Nelson, disse com aquela voz doce que nunca me convenceu completamente. Havia algo em seus olhos que sempre me incomodava, como se estivesse calculando alguma coisa o tempo todo. Nos sentamos na sala. A mesma onde Tiago tinha brincado quando era pequeno, onde tinha estudado para os vestibulares, onde tinha anunciado que ia se casar com Camila há 7 anos. Os móveis estavam velhos, mas bem cuidados. Cada almofada em seu lugar exato, cada superfície limpa. Apesar de eu não ter mais dinheiro para comprar os produtos de limpeza que costumava usar. Pai. Tiago se acomodou no sofá principal, aquele que tinha sido da sua mãe antes dela falecer há 12 anos. Preciso te fazer uma pergunta importante. Seu tom mudou. Não era mais o filho carinhoso que tinha acabado de chegar. Agora havia algo sério em sua voz, algo que fez um nó se formar no meu estômago. Camila sentou ao seu lado, mas percebi que ficou muito quieta. Mais quieta do que o normal. Pode perguntar, filho. Você sabe que pode me perguntar qualquer coisa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mas por dentro, sentia uma ansiedade crescente. Tiago me olhou diretamente nos olhos com aquela intensidade que tinha herdado da mãe. Pai, você está satisfeito com os R$ 10.000 que eu te mando todo mês? O mundo parou. R$ 10.000 todo mês. As palavras ecoaram na minha cabeça como sinos distantes que eu não conseguia entender completamente. Senti como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. Como assim, filho? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava, quase um sussurro. Os R$ 10.000 mensais, pai. Tenho mandado religiosamente há 1 ano. Queria ter certeza de que você está confortável, que não está faltando nada. Tiago sorriu com orgulho, como se esperasse que eu lhe dissesse o quanto estava agradecido. Mas eu não entendia nada. R$ 10.000 mensais. Se eu tivesse recebido essa quantia, minha vida seria completamente diferente. Não teria que ir à igreja Nossa Senhora Aparecida toda terça e sexta-feira para pegar a cesta básica que as irmãs da pastoral organizam. Não teria que contar cada centavo antes de ir à feira. Não teria que pedir ajuda ao seu Marcos, meu vizinho, quando a conta de luz ficava muito alta. Tiago, disse devagar, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Filho, eu não recebi nenhum dinheiro seu.
O sorriso desapareceu do rosto dele imediatamente. Como assim você não recebeu? Pai, eu mando 10 mil reais no dia 15 de cada mês. A Camila se encarrega de entregar pessoalmente. Meus olhos se moveram para Camila automaticamente. Ela tinha ficado muito quieta durante toda a conversa, mas agora seu rosto tinha mudado completamente. Não tinha mais aquela expressão calculista de sempre. Agora parecia assustada. Camila vem aqui todo mês, continuou Tiago olhando para a esposa. Ela me diz que vocês conversam, que te entrega o dinheiro e que você sempre fica muito agradecido. Senti como se um abismo profundo tivesse se aberto no meu estômago. Camila me visitava, sim, mas não todo mês. Talvez uma vez a cada 4 ou 5 meses. E sempre eram visitas curtas, desconfortáveis, onde mal conversávamos sobre coisas superficiais. Nunca, jamais ela tinha me entregado dinheiro. Filho, minha voz tremia agora. Sua esposa não me deu nenhum dinheiro. Eu vivo com a ajuda da igreja. Toda semana vou buscar a cesta básica que as irmãs organizam. E quando alguma conta fica atrasada, tenho que pedir ajuda aos vizinhos ou à paróquia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago olhou para Camila com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos tinham endurecido, como quando era criança, e descobria que alguém tinha quebrado algo valioso e estava tentando descobrir quem tinha sido. Camila, disse com uma voz que soava perigosa. O que está acontecendo aqui? Camila se levantou bruscamente do sofá. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas tentou compor um sorriso. Ai, Nelson, acho que você está um pouco confuso. Não se lembra das nossas visitas? Sempre conversamos um pouco e deixo o envelope com o dinheiro na mesa da cozinha. Mas eu sabia perfeitamente que isso não era verdade. Minha memória estava perfeita. Podia lembrar cada detalhe de cada dia, cada centavo que gastava, cada favor que recebia. O desespero começou a crescer no meu peito como um animal enjaulado querendo sair. Não, Camila, isso não é verdade. Você não me deu nenhum dinheiro. Se eu tivesse recebido 10 mil reais por mês, minha vida seria completamente diferente. Tiago se levantou lentamente. Sua mandíbula estava tensa, os punhos cerrados. Vi meu filho transformar-se diante dos meus olhos, de um homem confiante para alguém que estava começando a entender que tinha sido enganado. Nesse momento, alguém bateu na porta. Camila praticamente correu para abrir, como se procurasse qualquer desculpa para escapar daquela conversa. Quando abriu, fiquei surpreso ao ver a irmã Teresa, da igreja Nossa Senhora Aparecida. Era uma mulher de uns 70 anos que coordenava o programa de ajuda para famílias necessitadas. Boa tarde, Nelson. Desculpe interromper, mas vim trazer a cesta desta semana e lembrá-lo de que amanhã tem reunião para organizar a arrecadação do mês que vem. A irmã Teresa entrou com uma sacola de feira cheia de produtos básicos. Arroz, feijão, óleo, algumas latas de sardinha, macarrão. Era exatamente o tipo de ajuda que uma pessoa sem recursos regulares precisaria para sobreviver. Tiago olhou para a sacola, depois olhou para a irmã Teresa, em seguida me olhou. Seu rosto tinha mudado completamente. Não havia mais dúvidas em seus olhos, apenas uma fúria fria que me lembrou da mãe dele quando descobri uma mentira. A irmã Teresa, sem perceber o drama que estava se desenrolando, continuou falando. O Nelson sempre é tão grato pela ajuda da comunidade. É uma bênção poder apoiar nossos irmãos idosos que vivem com recursos limitados. Camila tinha ficado paralisada junto à porta, segurando a maçaneta como se fosse a única coisa que a mantinha em pé. Tiago fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e quando os abriu novamente, a fúria tinha sido substituída por algo pior. Decepção total. Irmã Teresa, disse Tiago com uma voz controlada, mas claramente alterada. Há quanto tempo meu pai recebe essa ajuda da igreja? A religiosa pareceu confusa com a pergunta, mas respondeu prontamente. Há uns 15 meses, mais ou menos, desde que ele nos procurou dizendo que estava com dificuldades financeiras. É um homem de muita fé e dignidade, nunca reclama de nada. 15 meses. A informação caiu como uma bomba na sala. Tiago tinha dito que mandava o dinheiro há 1 ano, 12 meses.
mas eu já estava precisando de ajuda há mais tempo do que isso. A irmã Teresa se despediu depois de deixar a cesta, sem saber que tinha sido testemunha do momento que mudaria tudo. O ambiente na sala tinha se tornado tão denso que parecia que o próprio ar pesava mais. Tiago ficou de pé no meio da sala, olhando alternadamente para Camila e para mim, como se fôssemos peças de um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Camila, disse meu filho com uma voz que nunca tinha escutado antes. Uma voz que dava medo. Quero que você me explique exatamente o que está acontecendo aqui. Camila ainda estava junto à porta, sua mão na maçaneta. Seu rosto tinha perdido toda a cor, e eu podia ver pequenas gotas de suor se formando em sua testa, apesar de não fazer calor. Tiago, amor, acho que seu pai está confuso. Você sabe como são as pessoas idosas. Às vezes esquecem as coisas. Essas palavras me doeram mais do que qualquer golpe físico. Confuso? Esqueço as coisas? Eu que lembrava de cada real que gastava, de cada favor que recebia, de cada dia que tinha que decidir entre comprar remédios ou comida. Camila, interrompi, e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Eu não estou confuso. Não recebi nenhum centavo do meu filho nesses meses. Se tivesse recebido, não estaria vivendo da caridade da igreja. Tiago caminhou até sua pasta de couro cara e tirou o celular. Seus dedos se moviam rapidamente pela tela, e eu podia ver a tensão em seus ombros, na forma como apertava a mandíbula. Vamos resolver isso agora mesmo, murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Aqui estão todas as transferências. Ele se aproximou de mim e me mostrou a tela do celular. Ali estavam, uma após outra, 12 transferências de 10 mil reais cada uma, todas direcionadas a uma conta que, segundo ele, era minha. Vê, pai, aqui está tudo. 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro. Continuou lendo as datas, mas eu não conseguia me concentrar nas palavras porque algo terrível estava crescendo no meu peito. Tiago, filho, eu não tenho essa conta bancária. Minha única conta é a que abri há 25 anos no Banco do Brasil, e lá só tenho 400 reais. Tiago parou abruptamente, olhou para a tela do celular, depois me olhou, então dirigiu o olhar para Camila. Ela tinha começado a recuar em direção à porta, como um animal acuado procurando uma saída. Camila. A voz de Tiago era agora um sussurro perigoso. De quem é essa conta bancária? Eu não sei do que você está falando, amor. Deve haver algum erro. Mas Tiago já estava discando um número no celular. Eu podia ouvir vagamente a voz de alguém do outro lado da linha, provavelmente alguém do banco. Sim, preciso verificar a informação de uma conta. Sim, posso fornecer minha identificação. É uma conta para a qual tenho transferido dinheiro. A conversa durou vários minutos. Durante esse tempo, Camila e eu ficamos em silêncio, mas eu podia sentir seus olhos sobre mim. Quando finalmente a olhei, vi algo em sua expressão que me fez sentir um calafrio. Ela não parecia mais assustada, parecia irritada, como se eu fosse o culpado pelo que estava acontecendo. Tiago desligou o telefone e ficou imóvel por um momento, com os olhos fechados. Quando os abriu, percebi que meu filho tinha mudado para sempre. A conta está em nome de Camila Rodrigues de Castro, disse com uma voz tão fria que parecia vir do inverno. Minha esposa tem recebido o dinheiro que eu pensava estar mandando para meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo se ouviam os pássaros do jardim que normalmente cantavam a tarde inteira. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para presenciar este momento. Camila finalmente largou a maçaneta da porta e caminhou para o centro da sala. Mas, em vez de parecer derrotada, ela se impertigou e me olhou com uma expressão que gelou meu sangue. Está bem. Sim. O dinheiro chegava na minha conta, mas não é o que vocês pensam. Tiago se aproximou dela com passos lentos, deliberados. Não é o que pensamos, Camila. Esse dinheiro era para o meu pai. Onde está? Eu estava guardando para ele. Mentiu descaradamente. Queria acumular uma quantia grande antes de dar, para ser uma surpresa bonita. Mas eu sabia que isso não era verdade.
Tinha visto como tinha mudado o estilo de vida de Camila nos últimos meses. Os vestidos novos cada vez que havia, as joias que não tinha antes, o carro novo que tinha comprado supostamente com economias do trabalho dela na loja de decoração. Mostre esse dinheiro para nós, disse Tiago. Está em casa, no nosso cofre. Podemos ir agora mesmo buscar. Tiago assentiu, mas então me olhou. Pai, você quer vir conosco? A casa de Tiago e Camila ficava em um condomínio fechado no Morumbi, cheia de casas grandes com jardins perfeitos e carros de luxo em cada garagem. Sempre me senti desconfortável ali, como se não pertencesse àquele mundo. Mas hoje essa sensação de desconforto era diferente. Hoje eu tinha medo. Quando chegamos, Camila nos guiou até o escritório de Tiago, onde tinha um cofre embutido na parede. Com as mãos tremendo, ela digitou a combinação e abriu a porta de metal. Dentro havia alguns documentos importantes, algumas joias e um envelope branco. Camila pegou o envelope e o entregou a Tiago. Aqui está todo o dinheiro do seu pai, os 120 mil reais completos. Tiago abriu o envelope. Dentro havia dinheiro. Mas quando o contou, sua expressão escureceu ainda mais. Aqui só tem 25 mil reais, Camila. Bem, é que tive que usar um pouco para despesas da casa, mas sempre pensei repor antes de dar ao seu pai. Foi nesse momento que percebi que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de respeito, de confiança, de amor familiar. Camila tinha pegado o dinheiro que meu filho me mandava com tanto carinho e tinha gastado nela mesma enquanto eu comia graças à caridade da igreja. Despesas da casa? Tiago praticamente rugiu. Camila, esse dinheiro era para o meu pai. Meu pai estava vivendo na pobreza enquanto você gastava o dinheiro dele em suas roupas e caprichos. Tiago, se acalma. Posso explicar tudo. Mas Tiago já não estava a escutando. Tinha caminhado até a escrivaninha e aberto o notebook. Seus dedos voavam sobre o teclado com uma fúria controlada. Vou revisar todas as nossas contas bancárias, Camila. Vou ver exatamente em que foi gasto o dinheiro do meu pai. Nesse momento, vi como o rosto de Camila mudou completamente. A máscara da esposa perfeita caiu por completo, e o que restou foi algo frio, calculista, sem remorso. Faça o que quiser, Tiago, mas lembre-se de que sou sua esposa. Seu pai não vai estar aqui para sempre, mas eu sim. Essas palavras me atravessaram como facas. Não só tinha roubado meu dinheiro, como agora estava me ameaçando, lembrando ao meu filho que teria que escolher entre nós dois. E naquele momento, enquanto via meu filho paralisado entre sua mãe e sua esposa, soube que o pior estava por vir. Os dias que se seguiram àquela tarde terrível pareceram uma vida inteira de sofrimento condensada. Tiago não falou comigo durante uma semana completa. Uma semana inteira sem ouvir a voz do meu único filho, sem saber se algum dia poderíamos reparar o que tinha se quebrado entre nós. Quando finalmente me ligou, sua voz soava cansada, como se tivesse envelhecido anos nesses poucos dias. Pai, precisamos conversar. Vou aí. Ele chegou sozinho, sem Camila, o que me deu uma pequena esperança. Talvez tivesse tomado a decisão certa, talvez tivesse visto a verdade com clareza. Mas quando entrou em minha casa, sua expressão me disse tudo o que precisava saber. Não vinha como meu filho arrependido. Vinha como um homem que tinha tomado uma decisão difícil. Pai, senta, por favor. Seu tom era formal, distante, como se eu fosse um cliente em seu escritório, e não o homem que o tinha criado sozinho depois que a mãe dele morreu. Me sentei na minha cadeira favorita, aquela poltrona onde costumava embalá-lo quando era pequeno, onde tinha passado noites inteiras quando ele tinha febre, onde tinha escutado seus problemas quando era adolescente. Agora parecia que estava sentando no banco dos réus. Tenho pensado muito sobre o que aconteceu, começou Tiago, evitando olhar diretamente nos meus olhos. E acho que há coisas que você precisa entender. Me diz, filho. Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Camila cometeu um erro, sim, mas ela está sob muita pressão ultimamente. O trabalho dela na loja não tem ido bem e ela pensou que estava fazendo a coisa certa guardando o dinheiro. Não podia acreditar no que estava ouvindo.
Guardar o dinheiro enquanto eu comia feijão da caridade da igreja? Tiago, filho, ela gastou o dinheiro em roupas, em joias. Não estava guardando para mim. Pai, entendo que você esteja chateado, mas Camila é minha esposa, é a mãe dos meus futuros filhos. Não posso simplesmente abandoná-la por um mal-entendido. Um mal-entendido. Essa palavra doeu mais do que qualquer insulto. Meu filho estava chamando de mal-entendido o fato de sua esposa ter me roubado e me deixado viver na pobreza durante 1 ano. Tiago, não é um mal-entendido. É roubo, é mentira, é traição. Pai, chega. A voz dele tinha endurecido. Camila me explicou tudo. Ela estava com medo de te falar que tinha o dinheiro porque achou que você ia ficar bravo se ela não tivesse te dado diretamente. Ela não sabia como lidar com a situação. E por isso ela comprou vestidos novos? Por isso ela trocou de carro? Tiago suspirou profundamente, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia as coisas de adultos. Pai, algumas dessas compras foram necessárias para o trabalho dela. Ela precisa ter uma aparência profissional. E o carro, bem, o carro velho dela quebrou. Cada palavra que saía da boca do meu filho me destroçava um pouco mais. Eu podia ver que Camila tinha trabalhado nele, que tinha plantado dúvidas sobre minha versão dos fatos, que tinha encontrado uma explicação para cada uma de suas mentiras. E o dinheiro que está faltando, Tiago? Só encontramos R$ 25.000 dos 120 mil que você me mandou. Camila me explicou que teve alguns gastos médicos que não tinha me contado. Coisas femininas. Mas ela vai repor tudo gradualmente. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que acabava de ouvir. Meu filho tinha escolhido acreditar nas mentiras de sua esposa em vez da palavra de seu pai. Tinha decidido que era mais fácil pensar que eu estava exagerando ou confuso do que aceitar que tinha se casado com uma ladra. Tiago, disse finalmente, você realmente acredita que eu estaria mentindo sobre isso? Acha que eu inventaria uma história assim? Pela primeira vez na conversa, ele me olhou diretamente nos olhos, e o que vi ali partiu meu coração. Vi dúvida. Vi meu filho se perguntando se seu pai de 63 anos estava perdendo a razão, se estava inventando histórias por ressentimento ou ciúme da nora. Pai, não acho que você esteja mentindo, mas acho que talvez as coisas não sejam exatamente como você se lembra. Essas palavras foram como um tapa na cara. Meu próprio filho duvidava da minha sanidade, da minha memória, da minha honestidade. Camila tinha conseguido plantar a semente da dúvida, e essa semente tinha crescido até se converter em uma árvore que agora nos separava. Está bem, Tiago. Me levantei da poltrona sentindo-me de repente muito velho, muito cansado. Se é isso que você pensa do seu pai, então não há mais nada para falar. Pai, não seja assim. Só estou tentando ser justo com todos. Justo. A risada que saiu da minha garganta soou amarga, oca. Justo é deixar sua esposa roubar o dinheiro que você me manda enquanto eu, como graças à caridade? Justo é duvidar da palavra do seu pai? Tiago também se levantou, mas não se aproximou de mim. Ficou do outro lado da sala, como se houvesse uma parede invisível entre nós. Pai, Camila aceitou te devolver o dinheiro gradualmente. Vamos estabelecer um sistema diferente para as transferências. Tudo vai ficar bem. Não, Tiago. Não vai ficar bem. Caminhei até a janela, olhando para o jardim onde ele tinha brincado quando era criança. Sua esposa me roubou e me humilhou, e você está escolhendo proteger ela em vez de defender seu pai. Não é assim, pai. Eu não estou escolhendo ninguém. Me virei para olhá-lo uma última vez. Sim, filho. Sim, está escolhendo. E sua escolha está muito clara. Tiago ficou imóvel por um momento, como se estivesse esperando que eu dissesse algo mais, que lhe desse permissão de ir embora com a consciência tranquila. Mas eu não tinha mais nada para dar. Te amo, pai. Sempre vou te amar. Mas Camila é minha esposa e preciso proteger meu casamento. E eu sou seu pai, Tiago. Mas parece que isso já não significa nada. Ele saiu sem me beijar, sem me abraçar, sem olhar para trás. Vi pela janela quando entrou no carro caro e desapareceu na esquina. Naquele momento soube que tinha perdido algo mais do que dinheiro. Tinha perdido meu filho. Os dias seguintes foram os mais escuros da minha vida. Tiago não me ligou, não me visitou,
Não respondeu minhas mensagens. Era como se eu tivesse morrido para ele, como se os 63 anos de amor incondicional que tinha dado a ele tivessem sido apagados de sua memória. Mas o pior veio quando comecei a ouvir os comentários. A dona Marta, minha vizinha da frente, me contou que tinha visto Camila no supermercado, reclamando com as amigas sobre sogros problemáticos que inventam histórias para chamar a atenção. O seu Marcos, que me tinha ajudado tantas vezes com as contas de luz, me disse que tinha ouvido rumores de que eu estava perdendo a memória e que por isso havia problemas na família. Camila tinha começado uma campanha silenciosa, mas efetiva, para destruir minha reputação. Não me atacava diretamente, mas semeava dúvidas sobre minha estabilidade mental, sobre minha versão dos fatos, sobre minha capacidade de lembrar as coisas corretamente. E o mais doloroso de tudo era saber que Tiago provavelmente estava ouvindo essas mesmas histórias em casa, que cada noite Camila lhe lembrava o quanto confuso estava seu pai, o quanto difícil era lidar comigo, o quanto seria melhor para todos se mantivéssemos distância. Uma tarde, enquanto varria o quintal, vi um carro parar em frente à minha casa. Por um momento meu coração saltou pensando que era Tiago que tinha vindo se desculpar. Mas quando Camila saiu sozinha, toda a esperança desapareceu. Ela vinha vestida com roupa nova outra vez, carregando sacolas de lojas caras. Se aproximou da minha porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, Nelson. Podemos conversar? Deixei ela entrar mais por curiosidade do que por cortesia. Queria ouvir que nova mentira tinha vindo contar. Vim te trazer isso, disse tirando um envelope da bolsa. São 3.000 reais. É parte do dinheiro que te devo. Peguei o envelope sentindo a espessura das notas dentro. Era dinheiro real, mas de alguma forma se sentia sujo nas minhas mãos. Também queria me desculpar com você. Continuou sentando-se na minha sala como se fosse dona do lugar. Sei que cometi erros, mas quero que saiba que nunca foi minha intenção te machucar. Sua intenção era me roubar. Não chame de roubar, Nelson. Foi um mal-entendido, uma má decisão. Mas Tiago e eu conversamos e vamos fazer as coisas direito daqui em diante. Me sentei na frente dela, estudando seu rosto. Não havia remorso real ali. Não havia culpa genuína. Só havia cálculo, estratégia, a satisfação de quem sabe que venceu. O que você realmente quer, Camila? O sorriso dela ficou mais amplo, mais frio. Quero que tenhamos uma boa relação, Nelson. Pelo bem do Tiago. Ele está muito estressado com todo esse conflito, e eu só quero que sejamos uma família feliz. Uma família feliz, repeti. Como vai haver uma família feliz quando está construída sobre mentiras? Não são mentiras, Nelson. São diferentes perspectivas dos mesmos eventos. E acho que seria melhor para todos se deixássemos o passado no passado. Naquele momento, entendi completamente o que estava acontecendo. Camila não tinha vindo se desculpar, nem fazer as pazes. Tinha vindo estabelecer as regras do jogo. Estava me dizendo que tinha vencido, que Tiago estava do lado dela e que minha única opção era aceitar a versão dela dos fatos se quisesse manter algum tipo de relação com meu filho. E se eu não aceitar deixar o passado no passado? O sorriso dela desapareceu por um segundo, e em seus olhos vi um lampejo de algo perigoso. Bem, Nelson, essa seria sua decisão. Mas Tiago é muito leal com as pessoas que ele ama. E agora mesmo, a pessoa que ele mais ama no mundo sou eu. Ela se levantou, alisou a saia cara e caminhou até a porta. Pensa nisso, Nelson. Você realmente quer perder seu filho por orgulho? Quando ela foi embora, fiquei sentado na minha sala segurando o envelope com os 3.000 reais. Era uma fração pequena do que ela tinha me roubado, mas também era algo mais. Era o preço que estava me oferecendo pelo meu silêncio, pela minha dignidade, por aceitar viver em um mundo onde as mentiras dela valiam mais que a verdade de um pai. E pela primeira vez desde que tinha começado todo esse pesadelo, me dei conta de que talvez já tivesse perdido meu filho para sempre. 3 meses se passaram como uma eternidade. 3 meses sem ouvir a voz de Tiago, sem uma mensagem, sem uma ligação,
sem sequer uma palavra através de terceiros. Era como se meu filho tivesse decidido que eu já não existia, como se os 63 anos de amor incondicional que tinha derramado sobre ele tivessem se evaporado completamente. Os 3.000 que Camila tinha me dado acabaram rapidamente. Gastei com remédios para a pressão arterial que tinha começado a subir desde que começou todo esse problema, e em alguns consertos urgentes da casa. A caixa d'água tinha rachado, e o seu Marcos, meu vizinho, me ajudou a consertar, mas tive que pagar os materiais. Voltei a depender completamente da cesta básica da igreja. Cada terça e sexta-feira caminhava as 6 quadras até a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Fazia fila com outras senhoras idosas e famílias necessitadas e recebia minha sacola com arroz, feijão, óleo e algumas latas. A irmã Teresa sempre me recebia com um sorriso genuíno, mas eu podia ver em seus olhos a preocupação crescente. Nelson, tem certeza de que não há como sua família te ajudar mais? Me perguntou numa terça-feira à tarde, enquanto revisava a lista de beneficiários do programa de cestas básicas. Não soube o que responder. Como você explica para uma freira que seu único filho te abandonou porque prefere acreditar nas mentiras de sua esposa ladra? Como você conta que perdeu não só o dinheiro, mas também o amor e o respeito da única família que tinha? É complicado, irmã Teresa. Minha família está passando por um momento difícil. Ela assentiu com compreensão, mas não pressionou mais. Era uma mulher sábia que tinha visto muitas histórias tristes em seus anos de trabalho com a comunidade. A humilhação maior chegou numa quinta-feira à tarde. Tinha ido à feira com os poucos reais que tinha, tentando esticar o dinheiro para comprar um pouco de frango para complementar o feijão da cesta básica. Estava no açougue do seu Renato, onde comprava há anos quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Nelson. Me virei e vi a comadre Sônia, uma senhora que tinha conhecido nos aniversários de Tiago quando ele era criança. Era a mãe de um dos amigos dele do colégio, e embora não nos víssemos frequentemente, sempre tínhamos mantido uma relação cordial. Sônia, que prazer te ver, disse tentando soar natural, enquanto o seu Renato embrulhava minha pequena compra de 200 gramas de frango. Ai, Nelson, que alegria te encontrar. Há pouco tempo esbarrei com sua nora, a Camila, no shopping novo. Meu estômago se contraiu imediatamente. Ah, é? É. Estava comprando naquelas lojas caríssimas. Carregava umas sacolas de boutiques que eu nem sonho em entrar. Estava linda, muito elegante. Sônia sorriu, mas havia algo em seus olhos que me deixava nervoso. Conversamos um pouco e ela me contou que o Tiago mimava muito ela, que dá tudo o que ela quer. Que bom, murmurei pagando ao seu Renato meus 20 reais. Mas também me contou uma coisa que me preocupou muito, Nelson. A voz de Sônia tinha ficado mais séria, mais íntima. Ela me disse que você está bem, que você está um pouco confuso ultimamente, que às vezes esquece as coisas ou inventa situações que não aconteceram. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Que coisas ela disse exatamente? Ai, Nelson, não quero entrar em problemas familiares, mas ela disse que às vezes você acusa as pessoas de coisas que elas não fizeram, que o Tiago está muito preocupado com seu estado mental, que estão pensando em te levar a um médico especialista. As palavras de Sônia pareciam facadas. Camila não só tinha me roubado e convencido meu filho de que eu estava louco, mas agora estava espalhando essa mentira por todo o bairro, destruindo minha reputação com gente que me conhecia há anos. Sônia, disse tentando manter a voz calma, você realmente acredita que eu inventaria histórias? Ela me olhou com uma expressão que era metade pena, metade desconforto. Ai, Nelson, eu te conheço há muitos anos, e você sempre foi um homem muito centrado. Mas a idade às vezes faz coisas estranhas com todos nós. Minha própria mãe, nos últimos anos dela, às vezes dizia coisas que não faziam sentido. Eu não estou senil, Sônia. Claro que não, querido. Mas talvez seria bom você conversar com algum médico, não? Só para a família ficar tranquila. Saí da feira sentindo como se carregasse um peso enorme no peito. Não só tinha perdido meu filho,
e sido roubado pela minha nora. Mas agora toda a gente do bairro pensava que eu estava perdendo a razão. Aquela noite, sentado na minha poltrona, olhando as fotos de Tiago que tinha na sala, me dei conta do quanto estava completamente sozinho. Não tinha irmãos vivos. Meus pais tinham morrido há anos, e os poucos primos que tinha moravam em outros estados. Tiago tinha sido minha única família real, meu único propósito, minha única razão para seguir em frente depois que a esposa morreu. E agora não tinha nada. Os dias se transformaram numa rotina mecânica de sobrevivência. Acordava, fazia o serviço da casa, assistia um pouco de televisão, cozinhava com o pouco que tinha e me deitava cedo para não gastar luz. Os fins de semana eram os piores, porque antes eram quando Tiago me visitava, quando minha casa se enchia de risadas e de vida. Num sábado de manhã eu estava regando as plantas do jardim quando vi um carro conhecido estacionando em frente à minha casa. Meu coração acelerou porque pensei que era Tiago, mas quando a porta se abriu, saiu Camila. Só que desta vez ela não vinha sozinha. Com ela desceu uma mulher mais velha que eu não conhecia. Muito bem vestida, com óculos caros e um ar de autoridade que me deixou imediatamente em alerta. Camila se aproximou da porta com seu sorriso falso de sempre, mas a mulher que a acompanhava me olhava com uma expressão avaliadora, como se eu fosse uma cobaia de laboratório. Oi, Nelson. Te apresento a doutora Patrícia Vega. Ela é uma especialista em problemas de memória em idosos. Senti como se o chão tivesse se movido debaixo dos meus pés. Uma médica. Sim, interveio a doutora Vega com uma voz profissional, mas condescendente. Sua nora me contou sobre alguns episódios preocupantes que você tem tido ultimamente. Confusão, perda de memória, acusações infundadas a familiares. Eu não tive nenhum episódio de confusão, disse sentindo a raiva crescendo no meu peito. Senhor Castro, a doutora consultou uma caderneta que levava na mão. Segundo me conta sua família, o senhor tem acusado sua nora de roubar dinheiro que nunca existiu, de inventar visitas que sim ocorreram, de criar conflitos familiares baseados em situações imaginárias. Isso não é verdade. Minha voz saiu mais alta do que esperava. Camila sim me roubou o dinheiro que meu filho me mandava. A doutora e Camila trocaram um olhar que me fez sentir como se eu fosse uma criança birrenta tendo um ataque de raiva. Senhor Castro, continuou a doutora, a negação é muito comum nesses casos. Pacientes com deterioração cognitiva inicial frequentemente... Eu não tenho deterioração cognitiva, gritei perdendo completamente o controle. Camila é uma ladra e uma mentirosa, e convenceu meu filho de que eu estou louco. Nelson, se acalma, por favor, disse Camila com uma voz suave, atuando como se fosse vítima de um senhor idoso descontrolado. Vê como você fica? Por isso estamos preocupados com você. A doutora fez anotações rapidamente em sua caderneta. Agressividade, paranoia, acusações persistentes a familiares. Sim, definitivamente precisamos fazer alguns estudos. Eu não preciso de nenhum estudo. Preciso que meu filho deixe de acreditar nas mentiras dessa mulher. Senhor Castro. A doutora fechou sua caderneta e me olhou com uma expressão de falsa compaixão. Entendo que isso é difícil para o senhor, mas sua família só quer ajudá-lo. Há medicamentos que podem ajudar com esses sintomas. Saiam da minha casa! Gritei já sem poder conter as lágrimas de frustração e raiva. Saiam as duas agora mesmo. Camila e a doutora foram embora, mas antes de subirem no carro escutei a doutora dizer a Camila: definitivamente há sinais claros de deterioração. Vou redigir um relatório para que possam iniciar o processo legal de tutela se for necessário. Essas palavras gelaram meu sangue. Tutela. Queriam me declarar incapaz mentalmente para que Tiago e Camila pudessem controlar minha vida completamente. Aquela noite não consegui dormir. Caminhei pela casa inteira olhando cada canto, cada objeto que tinha sido testemunha da vida que tinha construído durante 63 anos. Minha casa, onde tinha criado Tiago, onde tinha cuidado da minha esposa até o dia de sua morte, onde tinha vivido cada momento importante da minha vida.
E agora queriam me tirar tudo baseando-se nas mentiras de uma mulher que tinha me roubado e que tinha manipulado meu filho para que me abandonasse. Pela primeira vez desde que tinha começado todo esse pesadelo, senti algo mais forte que a tristeza e o desespero. Senti uma raiva fria, calculadora, que crescia no meu peito como um fogo que tinha estado dormindo durante tempo demais. Não ia permitir que me declarassem louco. Não ia permitir que Camila vencesse completamente. E definitivamente não ia permitir que me tirassem minha casa e minha dignidade sem lutar. Mas para lutar precisava de armas. E pela primeira vez em meses comecei a pensar como um homem que tinha sobrevivido 63 anos neste mundo, não como uma vítima indefesa. A guerra apenas estava começando. A ligação chegou numa terça-feira de manhã, quando eu estava preparando meu chá de camomila. O telefone tocou com aquela insistência que indica que algo importante está por acontecer. Era um número que eu não reconhecia, mas algo no meu interior me disse para atender. Senhor Nelson Castro. A voz era de um homem jovem, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Roberto Castilho. Sou contador. Trabalho para seu filho Tiago na empresa dele. Poderia vir visitá-lo esta tarde? É muito importante. Meu coração começou a bater mais rápido. Está tudo bem com o Tiago? Seu filho está bem, senhor. Mas preciso conversar com o senhor sobre algumas irregularidades que encontrei nas contas. Aquela tarde o Dr. Castilho chegou à minha casa com uma pasta grossa cheia de documentos. Era um homem de uns 40 anos, com cara séria e óculos que lhe davam um ar muito formal. Mas quando me olhou, vi compaixão em seus olhos. Senhor Castro, o que vou mostrar pode ser muito doloroso, mas acredito que o senhor tem direito de saber. Ele se sentou na minha sala e abriu a pasta sobre a mesinha de centro. Dentro havia extratos bancários, cópias de transferências e relatórios que eu não entendia completamente, mas que claramente mostravam movimentações de dinheiro. Como contador do seu filho, tenho acesso a todas as contas da empresa e as pessoais que ele gerencia através de nós. Há algumas semanas, Tiago me pediu para revisar as transferências que ele tem mandado para o senhor. Ele pediu isso? Sim. Acho que ele estava começando a ter dúvidas sobre o que a esposa dele tinha lhe dito. O doutor apontou para uma série de números no papel. Estas são as transferências dos últimos 12 meses. R$ 120 mil no total enviados para uma conta em nome de Camila Rodrigues de Castro. Isso eu já sabia. Sim, mas o que não sabiam é o que aconteceu depois. Ele virou para outra página. Olhe essas movimentações. Cada vez que o dinheiro chegava na conta da sua nora, ela transferia imediatamente para outra conta pessoal que tem em um banco diferente. Minha respiração ficou mais agitada. Outra conta? Uma conta secreta que seu filho não conhecia. E veja em que foi gasto esse dinheiro. Ele me mostrou uma lista longa de compras. Roupas de grife, joias, tratamentos de beleza, viagens, até pagamentos de um apartamento que ela estava alugando no centro da cidade. Um apartamento? Para que Camila quer um apartamento? O doutor me olhou com uma expressão muito séria. Senhor Castro, acredito que sua nora está planejando se divorciar do seu filho. O apartamento está no nome dela. Ela tem acumulado bens pessoais e tem movimentado dinheiro para contas que o Tiago não pode tocar. Senti como se o mundo tivesse parado. Tiago sabe disso? Ainda não. Terminei a investigação ontem à noite. Mas há mais. Ele tirou outra série de documentos. Também descobri que ela tem usado o cartão de crédito corporativo do seu filho para gastos pessoais. No total, desviou quase R$ 300 mil nos últimos 3 anos. R$ 300 mil. Uma quantia que eu não podia nem imaginar enquanto tinha estado comendo feijão da caridade e pedindo ajuda para pagar a conta de luz. Doutor, o senhor vai mostrar isso para o Tiago? Sim, senhor. Na verdade, tenho uma reunião marcada com ele amanhã de manhã. Mas queria falar com o senhor primeiro porque acredito que o senhor vai precisar de apoio quando tudo isso vier à tona. Aquela noite não consegui dormir. Ficava dando voltas na cama pensando em tudo que o doutor tinha me mostrado. Não era só que Camila tinha me roubado.
Ela tinha estado roubando Tiago também, planejando abandoná-lo depois de sangrá-lo financeiramente. E o pior de tudo era saber que meu filho tinha estado defendendo uma mulher que o estava traindo da maneira mais cruel possível. No dia seguinte, perto do meio-dia, ouvi um carro parar em frente à minha casa com uma freada brusca. Olhei pela janela e vi Tiago descendo do carro com o rosto completamente transtornado. Ele vinha correndo até minha porta e eu sabia que já tinha falado com o Dr. Castilho. Quando abri a porta, meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seus olhos estavam vermelhos, a roupa amarrotada e tinha nas mãos a mesma pasta que o doutor tinha me mostrado no dia anterior. Pai, a voz dele saiu quebrada. Me perdoa, por favor, me perdoa. Ele se deixou cair nos meus braços como quando era criança e tinha pesadelos. Chorou no meu ombro durante vários minutos enquanto eu acariciava seu cabelo, como tinha feito milhares de vezes durante sua infância. Pai, você tinha razão em tudo. Camila. Camila não é a mulher que eu pensava. Levei ele para a sala e servi um copo de água. Ele estava arrasado, completamente quebrado. O Dr. Castilho me mostrou tudo esta manhã. Os extratos, as transferências, o apartamento secreto, os cartões de crédito, tudo. Ele passou as mãos pelo rosto. Pai, ela tem me roubado durante anos. Não só a você, a mim também. Onde ela está agora? Não sei. Quando cheguei em casa esta manhã depois da reunião com o Castilho, ela já não estava. Levou todas as coisas dela, esvaziou o cofre e deixou isto. Ele me mostrou uma carta escrita à mão. A letra era elegante, cuidadosa, mas as palavras eram como veneno. Tiago, quando você ler isso já terei ido embora. Nosso casamento foi um erro desde o início. Você nunca me deu o que eu merecia. Sempre colocou seu pai acima de mim. Estou indo com alguém que sim sabe me valorizar. Não tente me procurar. Já falei com um advogado e vou pedir o divórcio. Camila. Com outra pessoa? Perguntei, embora no fundo já suspeitasse a resposta. Sim, pai. Parece que ela tem saído com outro homem há meses. O apartamento que alugou não era só para ela. Tiago se quebrou outra vez. Pai, eu fui um idiota. Te defendi ela quando você estava me dizendo a verdade. Duvidei do meu próprio pai por uma mulher que estava me mentindo em tudo. Abracei ele sentindo como tremia nos meus braços. Tiago, filho, ela te manipulou. É o que fazem pessoas como ela. Mas eu deveria ter sabido melhor. Você é meu pai. Você me conhece desde antes de eu nascer. Como pude duvidar de você? Porque ela era muito boa no que fazia, filho. E porque você queria acreditar que tinha encontrado o amor verdadeiro. Ficamos abraçados durante um bom tempo. Pela primeira vez em meses, senti que tinha meu filho de volta. Não o homem que tinha estado defendendo uma mentirosa, mas o menino que tinha criado com amor e valores. Pai, vou consertar tudo. Vou te devolver todo o dinheiro que ela roubou de você com juros. Vou pagar todos os gastos médicos que você precisar. Vou... Tiago, interrompi suavemente. O dinheiro não é o mais importante. Então, o que é? O mais importante é que você aprenda com isso. Que nunca volte a duvidar das pessoas que realmente te amam, só porque alguém mais te diz mentiras bonitas. Ele assentiu enxugando as lágrimas. Você pode me perdoar, pai? Já te perdoei desde o momento em que bateu na minha porta, filho. Mas enquanto o abraçava, sabia que embora tivesse recuperado Tiago, as cicatrizes desses meses não se apagariam facilmente. Tinha perdido a confiança no meu filho. Tinha vivido na pobreza enquanto minha nora gastava meu dinheiro em luxos. Tinha sido humilhado no bairro e quase me tinham declarado mentalmente incapaz. O perdão era real, mas também precisava que Tiago entendesse que as coisas não podiam voltar a ser exatamente como antes. Esta experiência tinha nos mudado a ambos, e a nova relação que construíssemos teria que ser diferente. Tiago, disse finalmente, há algo mais que precisamos conversar. O que, pai? A médica que Camila trouxe aqui. O relatório que ela fez dizendo que eu estava perdendo a razão. O rosto de Tiago escureceu. Pai, aquilo foi ideia da Camila. Ela me convenceu de que você estava tendo problemas de memória, que precisava de ajuda médica. E você acreditou que era necessário trazer uma médica sem me consultar?
Tiago baixou a cabeça envergonhado. Sim, pai. E me arrependo profundamente. Bem, porque essa médica fez um relatório oficial. E esse relatório poderia ter sido usado para me tirar minha casa, minha independência, minha dignidade. Pai, eu nunca teria permitido... Tiago, você já permitiu que Camila controlasse essa situação durante meses. O que me garante que você não teria permitido que me tirassem minha casa também? Nos olhamos em silêncio por um momento. Era uma pergunta difícil, mas necessária. Tiago precisava entender completamente o dano que tinha sido feito. Não só pelo dinheiro roubado, mas pela traição da sua confiança. Você tem razão, pai. Não tenho o direito de pedir que você confie em mim automaticamente depois do que aconteceu. Não, filho, não tem. Mas sim tem a oportunidade de ganhar essa confiança outra vez. Ele assentiu lentamente. O que você precisa que eu faça? Primeiro quero que você vá com essa médica e exija que ela retire o relatório dela. Quero que fique claro oficialmente que não há nada errado com minha mente. Feito. Segundo, quero que você recupere cada centavo que Camila roubou. Não só o que me correspondia, mas tudo o que ela roubou de você também. Já estou trabalhando nisso com o Dr. Castilho. E terceiro, disse olhando diretamente nos seus olhos, quero que você entenda que nossa relação vai ser diferente daqui em diante. Eu te amo, Tiago, mas não vou mais aceitar ser tratado como um fardo ou como alguém de quem se pode duvidar facilmente. Entendo, pai, de verdade. E te prometo que vou passar o resto da minha vida te demonstrando que mereço seu perdão. Olhei para ele durante um longo momento, estudando seu rosto, procurando sinais de sinceridade genuína. O que vi ali foi um homem quebrado que finalmente tinha aprendido uma lição muito dura sobre o valor da família verdadeira. Está bem, Tiago. Vamos tentar. Mas enquanto nos abraçávamos outra vez, sabia que, embora Camila tivesse ido embora, as consequências de suas mentiras e manipulações nos acompanhariam durante muito tempo. A diferença era que agora as enfrentaríamos juntos, como pai e filho, e não como inimigos separados pelas mentiras de uma estranha. 6 meses depois de Camila desaparecer das nossas vidas, a realidade tinha se assentado como poeira depois de uma tempestade. Tiago tinha cumprido suas promessas. Recuperou todo o dinheiro roubado, fez com que a doutora Vega retirasse oficialmente seu relatório e se divorciou de Camila sem brigar por nenhum bem material. Ela tinha levado o que pôde e tinha desaparecido com seu amante, deixando para trás só dívidas e mentiras. Mas as mudanças mais importantes não tinham a ver com o dinheiro ou os documentos legais. Tinham a ver com nós. Tiago agora me visitava todo domingo, como tinha feito durante anos antes de se casar com Camila. Mas essas visitas eram diferentes. Já não vinha como o filho bem-sucedido que condescendia a ver seu pai pobre. Vinha como um homem humilde que tinha aprendido o valor da família verdadeira da maneira mais dolorosa possível. Pai, me disse num domingo enquanto comíamos a feijoada que tinha preparado. Tenho pensado em uma coisa. Me diz, filho, você gostaria de vir morar comigo? A casa fica muito vazia e eu acho que me faria bem ter você por perto. A proposta me pegou de surpresa. A casa de Tiago era linda, grande, cheia de confortos que eu nunca tinha tido. Mas depois de tudo que tinha acontecido, a ideia de depender dele outra vez, mesmo com as melhores intenções, me incomodava. Tiago, agradeço a oferta, mas estou bem aqui na minha casa. Mas pai, você poderia ter seu próprio quarto, seu banheiro privado. Não teria mais que se preocupar com as despesas. Filho, interrompi suavemente. Não se trata dos confortos, se trata da minha independência. Vi a confusão nos olhos dele. Para ele, depois do que tinha acontecido, o natural era que eu quisesse a segurança de estar perto dele, de ser cuidado e protegido. Não entendo, pai. Tiago, durante os meses que Camila me roubou e você me abandonou, aprendi algo muito importante. Aprendi que posso sobreviver sozinho. Aprendi que não preciso que ninguém cuide de mim para ter dignidade. Mas eu quero cuidar de você, pai. Quero compensar tudo o que te fiz passar. E eu agradeço muito, filho.
Mas a forma de me compensar não é fazendo com que eu dependa de você outra vez. A forma de me compensar é respeitando minha capacidade de tomar minhas próprias decisões. Tiago ficou calado por um momento, processando minhas palavras. Tinha amadurecido muito nesses meses, mas ainda lhe custava entender que eu tinha mudado também. Então, o que você quer, pai? Quero que sejamos família, mas como iguais. Quero que você me visite porque desfruta da minha companhia, não porque sente obrigação. Quero que respeite minhas decisões mesmo quando não as entenda. E quero que nunca volte a duvidar da minha palavra, só porque alguém mais te diz algo diferente. Entendo. De verdade. Ele assentiu lentamente. Acho que sim. Você quer amor, não pena. Respeito, não caridade. Exatamente. Estabelecemos novas regras para nossa relação. Tiago me dava uma quantia mensal razoável para meus gastos, mas na minha própria conta bancária, sob meu controle total. Ele me visitava todo domingo, mas se alguma vez eu não quisesse visitas, ele respeitaria isso. E mais importante que tudo, tinha prometido que nunca mais permitiria que uma terceira pessoa interferisse na nossa relação de pai e filho. A verdadeira prova desses novos limites chegou 4 meses depois, quando Tiago começou a sair com uma mulher nova. Ela se chamava Helena. Era professora de ensino fundamental, divorciada com uma filha de 8 anos. Era uma mulher simples, trabalhadora, muito diferente de Camila. Mas quando Tiago me apresentou ela, vi algo em seus olhos que me deixou em alerta. É um prazer conhecê-lo, Sr. Castro, me disse Helena com um sorriso que não me convenceu completamente. Tiago me falou muito sobre o senhor. Espero que coisas boas, respondi observando-a cuidadosamente. Durante as semanas seguintes comecei a notar pequenos detalhes. Helena sempre encontrava desculpas para que Tiago não me visitasse aos domingos. Temos planos com minha filha, ou minha família organizou um encontro. E gradualmente as visitas de Tiago se tornaram menos frequentes. Num domingo que Tiago não tinha vindo há 3 semanas, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Liguei para ele. Filho, podemos conversar? Claro, pai. Aconteceu algo? Sim, aconteceu. Não te vejo há 3 semanas. Houve uma pausa desconfortável. Pai, é que a Helena tem tido muitas atividades familiares e ela quer que eu participe. Tiago, interrompi. Você se lembra da conversa que tivemos sobre não permitir que terceiras pessoas interferissem na nossa relação? Outra pausa. Sim, pai. Bem, porque isso é exatamente o que está acontecendo outra vez. Não, pai, não é a mesma coisa. Helena não é como Camila. Talvez não, filho. Mas os padrões são muito similares. Ela está gradualmente te afastando de mim e você está permitindo. Pai, ela só quer que eu conheça a família dela, que me integre. E quanto à sua família, Tiago? E quanto a mim? O silêncio que se seguiu me disse tudo o que precisava saber. Helena não tinha proibido explicitamente as visitas ao sogro, mas tinha feito algo mais sutil e mais efetivo. Tinha preenchido todos os espaços livres de Tiago com atividades que não me incluíam. Pai, não quero brigar com você por isso. Não estamos brigando, filho. Estamos tendo uma conversa honesta. E a conversa é esta. Se você quer ter uma relação comigo, vai ter que fazer espaço para essa relação. Se Helena não consegue entender isso, então talvez ela não seja a mulher certa para você. Pai, isso não é justo. Helena é uma boa mulher. Pode ser. Mas uma boa mulher para você deve ser alguém que respeite a relação que você tem com seu pai, não alguém que te afaste dele. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Podia imaginar Tiago sentado em algum lugar, processando minhas palavras, lutando entre o desejo de agradar sua nova parceira e a lealdade que me devia. Pai, vou pensar no que você disse. Te prometo. Não quero promessas vazias, Tiago. Quero ações. Se não nos virmos no próximo domingo, saberei qual é sua resposta. Desliguei o telefone com o coração pesado. Não queria dar ultimatos ao meu filho, mas tinha aprendido da maneira mais difícil que permitir que outros controlassem nossa relação só levava ao sofrimento. O domingo seguinte chegou e passou. Tiago não apareceu.
Preparei feijoada como sempre fazia, mas comi sozinho na minha mesa, olhando para a cadeira vazia onde ele deveria estar sentado. Mas não liguei para ele. Não mandei mensagens cobrando sua ausência. Tinha estabelecido um limite claro, e agora cabia a ele decidir se ia respeitá-lo ou não. Foi na terça-feira seguinte que ouvi a campainha tocar de manhã cedo. Quando abri a porta, Tiago estava ali com os olhos vermelhos e uma expressão de cansaço profundo. Pai, posso entrar? Abri caminho e ele entrou. Mas desta vez não havia o ar confiante de sempre. Parecia um homem derrotado. Terminei com Helena ontem à noite. As palavras me pegaram de surpresa. Por quê? Porque você tinha razão, pai. Ela estava fazendo exatamente o que Camila tinha feito, só que de forma mais sutil. Quando te liguei no domingo, ela ficou furiosa. Disse que eu tinha que escolher entre construir um futuro com ela ou ficar preso ao passado com você. Tiago se sentou pesadamente no sofá. E quando ela disse isso, me dei conta de algo. Qualquer mulher que me faça escolher entre ela e você não é uma mulher que me ama de verdade. Senti uma onda de alívio, mas também de tristeza pelo meu filho. Lamento que tenha terminado assim. Eu não lamento, pai. Você me ensinou que preciso de alguém que entenda que minha família é parte de quem eu sou, não um obstáculo a ser removido. Nos sentamos em silêncio por um momento. Então, Tiago me olhou com uma expressão séria. Pai, quero te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesto comigo. Sempre sou honesto contigo, filho. Você acha que algum dia vou conseguir encontrar alguém que realmente me ame e que também respeite minha relação contigo? A pergunta me partiu o coração, porque revelava o quanto Camila tinha danificado a confiança do meu filho. Ela não só tinha roubado nosso dinheiro, mas também tinha deixado Tiago com cicatrizes profundas sobre o que significava o amor verdadeiro. Sim, filho, acho que sim. Mas primeiro você precisa entender algo importante. O quê? O problema não eram Camila ou Helena. O problema era como você reagiu quando elas tentaram nos afastar. Com Camila, você me abandonou. Com Helena, você estava começando a fazer o mesmo até que intervim. Tiago baixou a cabeça. Você está dizendo que é minha culpa? Não estou falando de culpa, filho. Estou falando de padrões. Você tem uma tendência a querer agradar tanto as mulheres com quem está, que se esquece de manter seus próprios limites. Como mudo isso? Sendo muito claro desde o início sobre o que é negociável e o que não é. Minha relação contigo, nossa relação de pai e filho, não é negociável. Qualquer mulher que entre na sua vida precisa entender isso desde o primeiro dia. Tiago assentiu lentamente. Acho que preciso passar um tempo sozinho. Entender quem sou fora de uma relação. Acho que é uma excelente ideia. Nos meses que se seguiram, Tiago cumpriu sua palavra. Não saiu com ninguém. Concentrou-se no trabalho e em reconstruir completamente nossa relação. As visitas de domingo voltaram a ser sagradas e desta vez ele não permitia que nada interferisse. Conversávamos sobre tudo. Sobre a mãe dele, sobre seu trabalho, sobre meus medos e esperanças. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha não só um filho, mas um amigo. Uma tarde, enquanto tomávamos café depois do almoço, Tiago me surpreendeu com uma confissão. Pai, preciso te contar algo que nunca te disse antes. Pode falar, filho. Quando a mãe morreu, fiquei com tanto medo de te perder também que me afastei emocionalmente. Foi mais fácil me concentrar nos estudos, no trabalho, em construir minha carreira, do que enfrentar a possibilidade de perder você. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Por isso, quando conheci Camila, me agarrei tanto a ela. Ela representava uma forma de construir uma nova família. Uma família que eu controlava, que não podia me ser tirada pela morte. Tiago. E quando ela te acusou de estar confuso, de inventar histórias, foi mais fácil acreditar nela porque significava que eu não tinha que enfrentar a verdade. Que verdade? Que eu estava falhando com você. Que tinha me afastado tanto emocionalmente que nem sequer sabia mais como era sua vida real. Se tivesse sido um filho melhor, teria sabido imediatamente que você não estava recebendo o dinheiro.
Vi lágrimas nos olhos do meu filho e me aproximei dele. Tiago, você não é culpado pela morte da sua mãe, e não é culpado por ter tido medo de me perder, mas sou culpado por ter deixado esse medo me afastar de você, em vez de me aproximar. Sim, concordei suavemente, mas agora está fazendo diferente, e isso é o que importa. Tiago me abraçou e ficamos assim por um longo tempo, pai e filho, finalmente honestos um com o outro sobre todos os medos e arrependimentos que tínhamos carregado durante anos. Pai, quero te perguntar algo. Me diz, se eu encontrar alguém novamente, você me ajudaria a ver os sinais de alerta? A não cair nos mesmos padrões? Claro que sim, filho. Mas você sabe que a decisão final sempre será sua. Eu sei. Mas quero sua opinião. Quero que conheça qualquer mulher que entre na minha vida desde o início. Não só quando as coisas já estiverem sérias. Isso me honraria muito. E assim estabelecemos um novo pacto. Tiago não esconderia mais partes de sua vida de mim, e eu seria honesto com ele sobre minhas impressões, mesmo quando fossem difíceis de ouvir. Os meses se transformaram em um ano. Um ano desde que Camila tinha desaparecido das nossas vidas. E nesse ano, tanto Tiago quanto eu tínhamos mudado de formas que nunca teríamos imaginado. Eu tinha aprendido que a independência não significava solidão e que pedir ajuda quando era necessário não era sinal de fraqueza. Tiago tinha aprendido que o amor verdadeiro não exigia que ele escolhesse entre as pessoas importantes da sua vida. Numa tarde de domingo, enquanto preparávamos juntos o almoço na minha cozinha, Tiago me contou que tinha começado a fazer terapia. O terapeuta me disse algo interessante na última sessão. Comentou enquanto picava os legumes para a salada. O que foi? Disse que o que aconteceu com Camila, embora tenha sido terrível, também foi uma bênção disfarçada. Parei de mexer o feijão e o olhei com curiosidade. Como assim? Porque me forçou a enfrentar questões que estava evitando há anos. Meu medo de perder as pessoas que amo, minha tendência a agradar em vez de estabelecer limites, minha dificuldade em confiar no meu próprio julgamento. E você concorda com ele? Tiago pensou por um momento. Sim, acho que sim. Preferiria ter aprendido essas lições de outra forma. Mas, pelo menos, aprendi. Voltamos a cozinhar em silêncio confortável, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Então ouvi Tiago rir baixinho. O que foi? Estava pensando em como éramos há um ano. Você comendo da caridade da igreja? Eu defendendo uma mulher que estava me roubando. Se alguém tivesse me dito então que um ano depois estaríamos aqui, cozinhando juntos e mais unidos do que nunca, não teria acreditado. A vida tem dessas ironias, filho. Pai, posso te fazer mais uma pergunta? Sempre. Você me perdoou de verdade? Não só diz que me perdoou para me fazer sentir melhor, mas realmente me perdoou no fundo do coração? Era uma pergunta difícil e merecia uma resposta honesta. Tiago, o perdão não é algo que acontece de uma vez e pronto. É um processo. Tem dias em que lembro de tudo o que passou e sinto raiva, tristeza, decepção. Tem dias em que lembro dos meses que passei contando moedas para comprar pão, enquanto Camila gastava meu dinheiro em luxos. Vi a dor no rosto dele, mas continuei. Mas também tem dias cada vez mais frequentes em que olho para você e vejo o homem que se tornou depois disso tudo. Vejo alguém que aprendeu, que cresceu, que está genuinamente tentando ser melhor. E nesses dias o perdão flui naturalmente. Então não está completamente curado? Não, filho. E talvez nunca esteja completamente. Essas cicatrizes fazem parte da nossa história agora. Mas cicatrizes não são feridas abertas. São marcas de batalhas sobrevividas. Tiago assentiu pensativo. Posso viver com isso. Posso viver sabendo que às vezes você vai lembrar e vai doer, desde que também saiba que estou aqui, tentando todos os dias ser o filho que você merece. É tudo o que posso pedir, Tiago. Naquela noite, depois que Tiago foi embora, me sentei na minha poltrona favorita com uma xícara de chá. Olhei ao redor da minha casa, a mesma casa onde tinha criado meu filho, onde tinha sobrevivido à perda da minha esposa,
onde tinha enfrentado a traição e o abandono. Esta casa tinha visto tanta dor, mas também tinha visto tanta resiliência. E agora, finalmente, estava começando a ver algo novo. Esperança. Não era a esperança ingênua de que tudo seria perfeito daqui em diante. Era a esperança madura de que, não importa o que viesse, Tiago e eu enfrentaríamos juntos. Peguei uma foto antiga da minha esposa que mantinha na mesa ao lado da poltrona. Conseguimos, amor. Sussurrei para a imagem. Nosso filho voltou para casa. 3 anos se passaram desde aquele dia dos pais fatídico que tinha mudado tudo. 3 anos de reconstrução, de aprendizado, de crescimento. Tiago tinha prosperado em sua empresa, mas agora com uma nova perspectiva. Não era mais só sobre ganhar dinheiro ou acumular sucesso. Era sobre construir algo que tivesse significado, algo que o fizesse sentir orgulhoso quando olhasse no espelho. E eu, aos 66 anos, tinha descoberto uma liberdade que nunca tinha experimentado antes. Não dependia da caridade de ninguém, mas também tinha aprendido a aceitar ajuda quando necessário, sem que isso diminuísse minha dignidade. Numa tarde de domingo, Tiago chegou à minha casa com uma mulher que eu não conhecia. Meu coração se apertou por um momento, lembrando de Camila, de Helena, de todas as vezes que mulheres tinham tentado nos separar. Pai, te apresento Laura. Somos colegas de trabalho há 2 anos e começamos a sair há alguns meses. Laura me estendeu a mão com um sorriso genuíno. Senhor Castro, é um prazer finalmente conhecê-lo. Tiago fala tanto do senhor que sinto que já o conheço. Havia algo diferente nela. Não era o charme calculado de Camila, nem a cordialidade forçada de Helena. Era algo mais simples, mais real. O prazer é meu, Laura. Entre, por favor. Durante o almoço, observei como Laura interagia com Tiago e comigo. Ela fazia perguntas sobre minha vida. Parecia genuinamente interessada nas histórias que eu contava. E quando Tiago mencionou nossos domingos juntos, ela sorriu. Acho lindo que vocês tenham esse tempo reservado. Meu pai morreu quando eu era jovem e daria qualquer coisa para ter domingos como estes com ele. Depois do almoço, quando Tiago foi ao banheiro, Laura se aproximou de mim na cozinha onde eu lavava a louça. Senhor Castro, posso ser honesta com o senhor? Por favor. Tiago me contou tudo o que aconteceu com a ex-esposa dele. E eu entendo se o senhor está preocupado comigo, se está se perguntando se sou como ela. Sua honestidade me desarma. E você é? Não, senhor. Não sou. Mas também entendo que minhas palavras não significam nada. Só minhas ações ao longo do tempo podem provar quem eu sou. É uma perspectiva muito madura. Meu pai costumava dizer que a confiança não se pede, se ganha. E estou disposta a ganhar a sua, pelo tempo que for necessário. Naquele momento, olhando nos olhos honestos desta mulher, senti algo que não tinha sentido há muito tempo. Esperança para o futuro do meu filho. Quando Tiago e Laura foram embora naquela tarde, fiquei na varanda vendo o carro desaparecer na esquina. O sol se punha sobre Vila Mariana, pintando o céu de laranja e rosa. Tinha sido uma jornada longa e dolorosa, cheia de traição, perda e desespero. Mas também tinha sido uma jornada de redescoberta, de força, de amor que sobrevive até mesmo às piores tempestades. Voltei para dentro da casa, para os cômodos cheios de memórias de uma vida inteira. E pela primeira vez em anos, me senti completamente em paz. Porque tinha aprendido a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro não é aquele que nunca é testado, mas aquele que sobrevive aos testes e emerge mais forte do outro lado. E meu amor pelo meu filho, e o dele por mim, tinha sobrevivido ao teste definitivo.